Eu vou ler para vocês um relato do site casafantasma.org. O nome do relato é A Casa da Minha Avó. Esse relato foi enviado pelo Diego de Leme, São Paulo. Bom, eu, graças a Deus, nunca presenciei nada do que vou relatar. Mas várias pessoas da minha família e outras pessoas não tiveram a mesma sorte que eu. Tudo se passou na casa da minha avó materna. Minha avó mora nessa mesma casa há mais de 40 anos e a casa é muito antiga mesmo. Nunca passou por uma reforma e é um pouco grande. O quintal é bem grande, tem várias árvores, dentre elas um limoeiro que teve algo paranormal. Contarei mais para frente. A primeira e mais antiga história minha mãe sempre conta. Apesar dos protestos de minha avó, que não queria que fosse contado, pois tinha medo de assustar a mim e a meus irmãos. Ela conta que quando tinha uns 15 anos, ela namorava um rapaz. Saíram ela, o namorado, minha tia com o namorado e minha avó. Quando voltaram e abriram a porta da cozinha, que é a entrada da casa, não acreditaram no que viram. As cadeiras estavam flutuando no ar e, no momento que viram, elas caíram repentinamente no chão. Pena que o desenrolar da história eu nunca soube, mas é de se imaginar como ficaram todos assustados. Mas isso ainda foi pouco. Nós somos, ao total, 6 primos e eu era o caçula. Como nós sempre fomos muito unidos, sempre combinávamos de passar o fim de semana na casa dela e dormíamos sempre todos no mesmo quarto. Eu, minha avó e minha prima na cama e meus 2 primos, que eram mais velhos, dormiam no chão. Por vários anos foi assim, mas minha avó passou a dormir sozinha aos finais de semana, depois que algo assustador aconteceu com meu primo do meio. Num desses finais de semana, eu lembro ao certo o que aconteceu, não lembro ao certo o que aconteceu, que é o que que só esse meu primo pôde ir pousar lá na casa dela. Então, ele, em vez de dormir no chão, dividiu a cama com minha avó. Tudo estava normal, quando, no meio da noite, minha avó acorda com um grito de pavor. Era meu primo. Assustada, minha avó perguntou o que tinha acontecido e ele, chorando, em pânico, só conseguiu falar que puxaram seu pé. Como o interruptor ficava longe da cama, alguém tinha que acender a luz, mas meu primo não teve coragem de se levantar. Só conseguia chorar e gritar. Minha avó, então, levantou-se e acendeu a luz. Olhou embaixo da cama e, claro, não havia ninguém, nem nada lá. Então os 2 saíram do quarto e foram para a cozinha, para que meu primo bebesse água e tentasse se acalmar. Ele dizia que era uma mão muito áspera que havia puxado. Quando ainda estavam conversando sobre o ocorrido, eles começaram a escutar o interruptor da sala, que fica do lado do quarto, ligar e desligar rápido e sem parar. Ficou assim por alguns segundos até parar. Não conseguiram mais dormir. Eu nunca tive nada desse tipo, mas me lembro bem de uma noite, antes de conseguir dormir, ter ouvido o portão se abrir. Ele faz um pequeno gemido quando se abre. E eu achei que fosse um de meus primos chegando do baile. Daí eu tive claramente a sensação de alguém vindo se aproximando da janela para bater nela. Sempre quando chegavam do baile, eles faziam isso mesmo para abrirem a porta. Mas não bateram. E eu tinha certeza que tinha alguém parado diante da janela. Nem preciso dizer que nenhum dos primos voltou a dormir lá depois da história da mão. Como eu disse anteriormente, a casa é meio grandinha e teve uma época que minha avó começou a alugar 2 cômodos dos fundos da casa. Passaram vários inquilinos por lá, mas um deles certamente nem sonha em voltar a se hospedar por lá. Esse inquilino tinha fama de ser meio arranjador de confusão e sempre aprontava algumas. Uma noite, no meio da madrugada, quando minha avó já tinha ido dormir,
Ele resolveu roubar limão do fundo do quintal. Não demorou muito e minha avó acordou com berros e foi ver o que estava acontecendo. Ele já estava na cozinha, branco como uma vela, falando que tinha um homem todo envolto em luz embaixo do limoeiro. No outro dia, ele pegou suas coisas e se mandou. Ainda para ajudar um pouco a atmosfera que ronda aquela casa, uma das inquilinas era macumbeira e vivia fazendo trabalhos no quintal. Na verdade, ocorreu um fato, sim, comigo, mas não acredito que seja algo paranormal. Logo na entrada da sala, não tem porta, só o buraco onde deveria ter uma. Há um quadro que retrata o menino Jesus, José e Maria. Um dia, logo ao entrar na sala, esse quadro despencou da parede alguns milésimos de segundos que eu passei por ele. Por centímetros, ele não cai na minha cabeça. Minha família achou que fosse algo de ruim que tentou me pegar, mas eu não acredito. Ou prefiro não acreditar. Tirem suas próprias conclusões. Minha avó já está bem velhinha e deixou no testamento a casa para minha mãe e minha tia. Hoje estou com 21 anos e penso em pedir a casa quando ela se for, mas quando eu me casar. Mas será mesmo que eu terei coragem de ficar lá?